Você sabia? Um estudo realizado pela OMS em parceria com o governo britânico aponta que a resistência bacteriana poderá ser a principal causa de óbitos no mundo. Foi previsto que em 2050, 10 milhões de vidas serão perdidas anualmente por conta da resistência bacteriana. Hoje, 700 mil pessoas morrem todos os anos por conta desse problema, e isso se deve ao fato dos antibióticos estarem perdendo a eficácia pelo uso excessivo e indiscriminado. Olá, meu nome é Ana Marani e eu vou apresentar o estudo de espectroscopia de absorção no infravermelho aplicado em diferenciação de enterobactérias. Nele, buscou-se avaliar o potencial do FTIR em conjunto com o treinamento de máquina para a diferenciação de patógenos. O FTIR baseia-se na emissão de radiação na faixa do infravermelho sobre a amostra, a qual pode absorver energia, gerando vibrações das ligações químicas. O arranjo molecular único de cada amostra gera espectros específicos para ela, resultando em uma espécie de impressão digital. Quando os organismos estudados são da mesma família de bactérias, os espectros são muito semelhantes, o que torna esse dado insuficiente para identificar o gênero. Nesse caso, recorre-se a outras técnicas para trabalhar em conjunto com os espectros. O primeiro método, chamado PCA, consiste em reduzir a dimensão dos dados coletados a uma quantidade bem menor, chamadas PCs, que podem se agrupar por similaridade. No caso do não agrupamento, pode-se ainda recorrer a treinamentos de máquina. Estes estudam a distribuição dos pontos dos PCs para criar um padrão de identificação dos dados. A validação dos algoritmos pode ocorrer com os dados utilizados no treinamento ou dados externos. O preparo de amostras consistiu em descongelar a família de enterobactérias e colocá-las para crescer em caldo BHI, sendo mantidas em estufa durante 24 horas. Após esse intervalo de tempo, depositou-se 3 camadas do caldo contendo as bactérias sobre substratos de silício, sendo que entre cada deposição secou-se a amostra em estufa a 37 graus por aproximadamente 3 horas. Para cada bactéria foram preparadas 10 substratos. A coleta dos dados de FTIR foram realizados em duplicata. A análise por PCA foi realizada em 3 conjuntos de faixas espectrais, de 800 a 1800, de 2800 a 3700 e de 800 a 4000. Com os dados do PCA, realizou o treinamento de máquina para variações de 3 algoritmos principais: análise discriminante, SVM e KNN. A precisão dos algoritmos foi determinada pela validação cruzada Leave-One-Out, que consiste em retirar uma amostra do conjunto de treinamento, o qual é usado para testar a modelagem. E isso é realizado com todas as amostras, uma de cada vez. Os resultados dos espectros médios de cada bactéria com a variância dos espectros individuais garante que não houve grandes desvios nas medidas realizadas. Olhando só para os espectros médios, pode-se fazer algumas análises com relação aos picos dos gráficos. Em 2961, há a presença de uma banda larga de hidroxila associada aos lipídios. Em 1631, temos o estiramento de um grupo carbonila de amidas primárias e em 1583, a deformação NH das amidas secundárias. Como não temos picos no intervalo de 3200 a 3500, isso pode indicar que trabalhamos com proteínas complexas, o que é esperado em seres vivos. Já em 1403, temos um pico de estiramento do ácido carboxílico ionizado, e em 1069, o estiramento de grupo fosfato presente nos ácidos nucleicos. O fato de todas as bandas presentes serem muito largas pode ser por conta da presença excessiva de ácido carboxílico gerado na fermentação que as bactérias realizam ao crescer em meio anaeróbico com glicose. Os resultados do PCA para as 3 faixas espectrais não apresentaram agrupamento, e os gráficos de loadings, que apresentam as regiões com maiores variâncias dos dados originais, reforçam que os intervalos escolhidos são os mais relevantes, sendo que exibiu uma variação maior no intervalo de 800 a 1800, atribuídos a regiões de ácidos nucleicos e proteínas. Os principais classificadores das bactérias são apresentados para diferentes faixas espectrais, sendo que a melhor acurácia, 96%, é obtida na faixa de 800 a 1800, com o algoritmo SVM linear. A matriz de confusão desse algoritmo consiste na previsão equivocada de uma amostra de salmonela como morganela e o recíproco ocorreu.
Assim, a técnica de FTIR, em conjunto com a aprendizagem de máquina, foram capazes de atingir 96% de acurácia no intervalo de 800 a 1800 cm-1. Porém, os dados espectrais podem ser melhorados com o aperfeiçoamento da preparação de amostras. Mesmo assim, a combinação dessas técnicas apresenta potencial para diferenciar de forma rápida gêneros e espécies da família de enterobactérias, o que pode transformar a forma de uso dos antimicrobianos, prevenindo o uso precipitado de medicamentos e retardando o avanço da resistência bacteriana.